Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Estamos vendo, olha só, João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Nós vamos trabalhar agora um conto chamado A Partida do Audaz Navegante. Então vamos conhecer um pouco sobre essa história, tá? O conto narra a jornada de um homem que decide abandonar sua vida comum para embarcar em uma aventura incerta, transformadora. Motivado por um desejo de liberdade e autoconhecimento. Ele parte sem rumo definido, apenas com a determinação de explorar o mundo e a si mesmo. Então vejam, é uma busca por si mesmo. Tá? Importante isso daí, fala assim, o isolamento e a busca de si, abandonando o mundo material. A narrativa intercala momentos de ação com reflexões sobre a coragem, o medo e o significado de se afastar do que é conhecido, olha só. Tá? O protagonista enfrenta desafios físicos e emocionais, mas encontra também momentos de pura beleza e descoberta. Tá? Rosa utiliza a figura do audaz navegante como metáfora para a busca pelo sentido da vida, enfatizando que o importante não é o destino, mas a jornada. Olha que interessante, né? Como você chega lá? O que vai acontecer não importa. O conto termina com um tom aberto, sugerindo que a viagem do protagonista é eterna, assim como a busca humana por um significado. A gente não tem fim nesse contexto. Tá? Vamos conhecer a sequência detalhada, que é para a gente depois aprofundar um pouco na análise desse conto? Então vamos lá. A introdução do contexto do conto. O conto apresenta um protagonista descrito como audaz navegante, uma figura que se torna o centro das atenções devido à sua iminente partida. Né? Todos vão falar sobre isso. O protagonista como símbolo desde o início, o narrador sugere que a personagem é mais que um homem comum. Ele representa alguém que se prepara para uma jornada importante com contornos simbólicos e filosóficos. Sempre o aspecto filosófico ali presente. A preparação para a partida. O protagonista organiza o que precisa para a sua viagem. A partida descrita com um tom de seriedade e solenidade, quase como um rito de passagem. Tá? Importante ver o olhar da comunidade e da família. Os moradores da região, familiares e conhecidos observam com curiosidade a expectativa e a preparação do navegante. Há um misto de fascínio, estranhamento e respeito por sua coragem e determinação. A sensação de algo grandioso, né, que vai acontecer, porque o conto cria uma atmosfera de grandeza ao descrever o ato da partida. Mais do que uma viagem física, a jornada do protagonista assume uma dimensão metafísica, espiritual e simbólica. Veja como isso não é presente na obra dele. Tá? O suspense sobre o destino. O narrador não revela explicitamente para onde o protagonista vai, que aumenta o tom de mistério. Fica claro que a jornada é tanto literal quanto figurativa. Né? Importante, o ato da despedida. Veja o que é a quebra. Olha lá, o momento da partida é solene e marcante. O protagonista, o audaz navegante, parte sem olhar para trás, deixando a comunidade para trás, tudo. As pessoas vão reagir como? A comunidade reage com admiração e perplexidade. Alguns tentam compreender o significado da partida, enquanto os outros apenas aceitam o fato. Tá? A viagem, o símbolo, o ato de partir é descrito de maneira poética, reflexiva, sugerindo uma busca por autodescoberta. Veja, o que é a viagem? É a vida. Né? É a vida. Ser audaz significa ter coragem de viver. Né? E aí é que vem essa busca, a coragem do quê? De buscar quem é você, sem olhar para trás, deixando tudo para trás. Por quê? Porque é o caminho, nós estamos aqui junto com as pessoas, mas o nosso caminho é só. Tá? Só assim, vamos entender, né? Não é só, eu estou ao lado das pessoas, mas cada um tem o seu caminho, a sua descoberta. Tá? Então, olha só, o que é a viagem? É o ato de partida descrito de maneira poética, a busca da autodescoberta. Tá? E aí vem a reflexão do narrador, quem conta a história. Tá? O narrador encerra o conto com uma reflexão sobre a coragem de partir, de se lançar em uma jornada desconhecida. E é coragem.
né? Falou assim, é contra o comodismo, né? Contra a zona de conforto daqueles que aceitam o destino e não procuram o quê? Compreendê-lo, né? Então é importante perceber isso tudo, tá? Vamos ver como que esse conto se reconstrói, então, né? Porque ele é um conto bem simples. O título é como uma metáfora, né? A partida do audaz navegante. Traz desde o início uma carga simbólica, né? Audaz sugere a coragem e determinação, enquanto o navegante remete à ideia de alguém que se aventura em mares desconhecidos, reais ou metafóricos, não é verdade? A viagem como um símbolo, né? A partir do protagonista, não é apenas uma viagem física, mas um símbolo de sua busca interior, espiritual e existencial, como já dissemos. O conto trabalha com a ideia da travessia como uma metáfora para a vida humana e seus desafios. É atravessar, né? Eu vou atravessar a vida, não é não? Falou assim, a gente vê isso daí interessante, até mesmo em outras obras, né? Como atravessar esse mar da vida, né? Falou quando em outra obra, que é Morte e Vida Severina, e o Severino, quando chega nas margens do rio Capibaribe, decide morrer. Ele quer se matar, ele quer se atirar no mar, né? E aí o mestre carpinteiro que está ao lado dele diz assim, não, é fácil se atirar e morrer, cara. Formar a vida não é isso daí, não. A vida é justamente a travessia. Vale a pena cada braçada para chegar do outro lado, mas é isso que representa a vida. A vida são as braçadas que nós damos, tá bom? E aqui, lógico, que ele está indo, né, como navegante, mas a metáfora é a mesma, tá? O protagonista é um arquétipo. O audaz navegante representa o espírito aventureiro, aquele que se desprende do conhecido para enfrentar o desconhecido. É o herói, tá? Ele é uma figura universal que simboliza coragem, inquietação e o desejo de ir além, né? É a inquietude da alma humana, tá? Lógico, as pessoas reagem, né? A comunidade observa a partida do protagonista com curiosidade e respeito, mas com uma certa incompreensão. Ué, isso sugere a dificuldade de aceitar aqueles que ousam romper com o conformismo, tá bom? É aquilo, poxa, mas por que ele vai fazer isso? Por que ele não fica onde ele está? Tá? Eu admiro a sua coragem, mas não sou capaz de fazer o mesmo. E aí vem a solenidade da partida, né? O conto descreve a partida como um rito de passagem, sim, tá? Um momento solene e significativo. Há uma aura quase mística em torno do protagonista e de sua jornada, quando ele deixa tudo para trás, tá? E aí vem o tom poético da narrativa. Jogo Maris Rosa utiliza uma linguagem poética sempre reflexiva para dar a partida o caráter sublime e metafórico, elevando a ação a um nível filosófico. Partir significa o quê? Ir em busca de algo, tá? Eu não vim para ficar acomodado, eu vim para buscar o sentido da minha vida, tá? E aí vem o quê? O mistério do destino, porque para onde eu vou? Né? Para onde eu vou? Tá? O conto não revela para onde o protagonista vai, que o que reforça é o mistério e a universalidade do tema. A viagem representa qualquer jornada humana em busca de algo, tá, maior. Autodescoberta, a transcendência ou o sentido da vida. Tá? A coragem de partir. Vamos lá? É um dos principais temas do conto. Tá? É a coragem de romper com o conhecido, tá? E partir em direção ao desconhecido. Isso reflete a audácia de enfrentar os riscos da vida e de buscar novos horizontes. Vejam, é o espírito humano de descoberta e de conquista, né? O que nos diferencia de outros animais são instintivos. Nós não, nós temos a busca pelo conhecimento, ou seja, o crescimento, tá? A decisão do protagonista em partir é uma ruptura com a estabilidade e o conforto da comunidade. Essa atitude representa o impulso humano de explorar o novo, mesmo diante do desconhecido, né? É o que torna o ser humano humano, tá? E o navegante, tá? A figura do navegante remete aos grandes exploradores da história, mas também simboliza a jornada interior que cada ser humano enfrenta ao longo da vida. É lógico, eu tenho que mostrar quem foram os grandes descobridores, né? Foi coragem, foi determinação, foi heroísmo que os levaram para além do conhecido. E é isso, né? Além do que eu conheço na vida.
A solidão do protagonista, então vejam, ao partir sozinho, ele enfrenta a solidão como parte da jornada. E simboliza a condição humana, marcada pela necessidade de caminhar para os seus próprios passos. Lá. Cada um de nós tem a sua própria estrada. Eu posso seguir essa minha estrada com muita gente, mas os passos quem dá sou eu. Eu é que sigo e decido o caminho que eu vou tomar. Tá? E aí vem a fascinação que existe pelo desconhecido, né? O conto explora o desejo humano de se lançar em aventuras e descobrir o que está além do horizonte, tá? Esse desejo é apresentado como algo instintivo e essencial, tá? Assim como o medo que muitos sentem, tá? A reação dos outros, vamos ver? A atitude dos moradores que observam e comentam revela o contraste entre aqueles que permanecem e os que ousam partir, entre a coragem e o medo. Tá? O protagonista se diferencia pela sua disposição de se arriscar, pela coragem. Tá? Por isso que ele é audacioso. E o tom filosófico? O conto convida o leitor a refletir sobre a vida como uma série de partidas e chegadas, de despedidas e reencontros, de buscas e descobertas. Tá? A gente nunca estará sozinho, a gente sempre vai estar indo a algum lugar e chegando de algum lugar. Tá bom? Ele fala sobre a universalidade do conto. Tá? A jornada do audaz navegante é universal. Todos, em algum momento, precisam enfrentar o desconhecido, seja em sentido literal, mudanças, ou simbólico, sabe? Tem muitos momentos, assim, crescer, tá? Crescer é sair da adolescência para a fase adulta, sabe? É sair do universo de estudante para entrar para o mundo universitário, que é a conquista daquilo que você buscou, é o enfrentamento do mercado de trabalho, ou seja, a vida produtiva, que é um rito de passagem, a coragem de fazer isso, o casamento, tá? A escolha por uma vida com alguém ou sozinho, um filho, tá? São sempre jornadas desconhecidas, tá? Desconhecidas e que cada um segue a sua, ou são mudanças reais, ou são o quê? Mudanças de comportamento, de modo de pensar, em que eu abro mão, em algum momento, da minha própria individualidade para viver a dedicação a alguém como um filho. Não, que naquele momento precisa que isso daí aconteça. Então, em alguns momentos, eu abro mão. E logo depois, o quê? A de deixar o filho partir, abrir mão, né, desse objeto que veio de você, para que ele siga sozinho o seu caminho, tenha a coragem dele e a sua, e de você retomar uma vida. Tá? Recuperar o seu próprio caminho individualizado. Tudo isso daí faz parte da vida. Então veja que interessante essa análise, essa avaliação que ele faz. Qual que é a conclusão que a gente tem desse tipo de história? Não é não? Olha lá, o conto Partida do Audaz Navegante, de João Guimarães Rosa, é uma reflexão poética sobre a coragem de enfrentar o desconhecido e buscar novos caminhos. É aquilo que todos nós buscamos em algum momento, tá? Só que alguns com maior intensidade do que outras, né? Alguns buscando até no risco, não é verdade? Assim, em esportes radicais, em uma adrenalina maior para buscar o que é o sentido que ele tem da vida, não é? Falou assim como alguns buscam isso na leitura, buscam isso na arte, outros buscam na aventura, no esporte, entendeu? Falou, são formas diferentes de busca, tá bom? Então o protagonista representa o espírito humano inquieto, que rompe com a rotina, se lança a uma jornada simbólica em busca de algo maior. A rotina é escravizante. E isso daí nos leva a dois caminhos, a reação ou a comodidade. A comunidade estática, confortável, né, nos mantém na mesmice. Sem aventura, só o cômodo, o pacato. Enquanto a aventura nos traz o quê? A emoção, o ar de estar vivo. Não é assim? A reação da comunidade destaca o contraste entre aqueles que ousam partir e os que permanecem na segurança do conhecido. É o que nós falamos, né? É o confronto radical entre a coragem e o medo. Não, a coragem e o medo.
a ousadia e a capacidade, o estado de ser pacato, não? De ser atento, satisfeito com o que você tem. Não que nós não devamos ser satisfeitos, mas não conformistas. O conformismo é combatido dentro desse contexto, tá? A figura do navegante é a metáfora poderosa para a vida como uma travessia cheia de desafios, mistérios, descobertas, e que cada um vai ter que passar pela sua, tá? Mesmo estando ao lado de alguém, é a sua coragem que o leva adiante, tá? A reação da comunidade destaca o contraste entre aqueles que ousam, como nós falamos, e desconhecido. A linguagem poética e filosófica, sempre de Guimarães Rosa, transforma uma coisa simples em uma reflexão profunda, tá? Sobre a condição humana. A coragem de arriscar e buscar incessantemente por um sentido na vida. Para que eu estou aqui se não for assim? Tá? O conto celebra, assim, a audácia de navegar em mares desconhecidos, de enfrentar as incertezas da vida. Não é fantástico isso daí? É importante a gente ter essa percepção sobre as coisas. Tá bom? Minha gente, é mais uma análise profunda de um conto, mais uma inspiração para que você busque nessa leitura, tá? A compreensão, se já o leu, e a inspiração, se você deseja ler. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais.